da série Blogueiragem Sem Limites. Vamos começar essa videoaula sobre a plantation. Eu agora estou relaxando da minha caminhada exaustiva feita pela manhã ao sol. Agora eu sou aqui centrando, organizando a minha mente para falarmos sobre a plantation. Primeira coisa que eu sou antipático a mim mesmo, se alguém tem que criticar, eu mesmo critico, é o uso do termo plantation. Eu, embora já tenha tentado diversas vezes traduzir isso, não usar o termo da historiografia principalmente norte-americana, não existe uma tradução que seja uma boa tradução, sei lá, como o Caio usa a grande plantação, não usa plantation, mas usa a grande plantação. Ou em determinada época, quando as pessoas faziam o contraponto entre o latifúndio e o minifúndio. Existe uma questão muito complicada em termos de compreensão teórica, que não é nem a relação entre plantation e latifúndio. Essas duas batem muito bem, Então, se você quiser traduzir plantation como latifúndio, eu não vejo, vamos dizer assim, eu não vejo um grande problema. Na sua mente é melhor chamar latifúndio, eu não vejo muito problema. Eu só vejo o problema no contraponto da plantation, que é importante para a compreensão do antigo sistema colonial, que é a farm. Não se vi para identificar o minifúndio, porque a farm ela é o exemplo da produtividade, A farm é o exemplo da técnica aplicada na produção. Enquanto o minifúndio, infelizmente, não. No caso brasileiro, o minifúndio é relegado às regiões mais pobres, Regiões com necessidade de técnicas mais aprofundadas de produção, mas que não tinham recursos para essas técnicas. Por quê? Porque em longa escala, em última instância, elas estavam dependentes da grande produção agrícola. E nas crises das grandes produções agrícolas, esses minifúndios eram afetados, continuando se mantendo na pobreza. Se eu penso assim, o grande latifúndio nordestino ou a grande plantation nordestina, a cana-de-açúcar, essa que nós vamos ter como foco principal da nossa análise, no seu minifúndio, chamemos assim, na sua farm, a produção da mandioca e da farinha de mandioca, necessariamente não vai ser possível identificar essa produção da farinha de mandioca como ser uma farm, essa farm que produz tudo, que produz o gado, que produz os cavalos, que produz as frutas, a fazenda da vovó Donald, Talvez a gente consiga aproximar-se muito da ideia da farm quando nós analisarmos as Minas Gerais, As Gerais que funcionam dando suporte para as minas, mas ainda não chegamos lá, Então, por conta disso, eu mantive o conceito de plantation. Por método, Eu falei desde a primeira aula, desde os nossos primeiros encontros, nós estamos usando um método que é o materialismo histórico. Então, no materialismo histórico, quando você analisa um sistema, e eu estou analisando agora o antigo sistema colonial a fundo, eu estou tentando compreendê-lo nas suas mais diversas especificidades, vamos dizer assim, estamos aprofundando na análise do antigo sistema colonial. Eu vou fazer análise de terra, capital e trabalho nessas próximas etapas, E aí, portanto, esses subcapítulos intitulados Plantation, exclusivo e escravidão, Então, essas três coisas que não poderiam ser separadas, só estão sendo separadas por efeito didático,
né? Algumas pessoas me perguntaram, mas onde está a plantation, onde está a escravidão, onde está na leitura da bibliografia. É difícil separar, eu estou separando para efeitos didáticos por conta dessa questão terra, capital e trabalho. Então agora nós vamos estudar especificamente a terra, mesmo porque há que se lembrar que, se de certa forma o exclusivo de comércio se rompe em 1808, a gente vai estudar isso depois, se a escravidão vai se romper no final do Império, ali no final do Império, início da República, de certa forma não há uma reforma agrária no Brasil até os dias de hoje, né? Então até hoje nós temos uma estrutura de grandes propriedades agrícolas produzindo para exportação uma monocultura, né? Essa é a característica talvez central da economia brasileira desde 1500, né? Até 2021, né? Como essa produção para o mercado externo vai gerar a nossa dependência econômica, né? Eu estou lendo Caio Prado, mas também já estou passando para análise, por exemplo, do Celso Furtado, a teoria da dependência desses mercados exportadores. Mas voltando, né? O que nós temos que pensar aqui é a grande produção agrícola e a pequena produção agrícola. A que serve a pequena produção agrícola? Né? Eu pergunto se vocês, algum de vocês reside ou já residiram em algum sítio ou alguma pequena propriedade agrícola, sei lá, na Serra de Baturité. Sei lá, umas bananas, aqui eu tenho, aqui em casa, imagine, aqui tudo bem, aqui é a parte que eu sou proibido de plantar frutíferas. Só tem um pé de romã ali, porque o romã tem uma estética, mas lá no fundo eu sou liberado para plantar as minhas frutíferas. Então eu tenho limão, tenho jabuticaba, tenho banana, tenho uma parreira, uva, saputi, graviola. É incrível como eu consigo num pequeno espaço produzir essas coisas. Eu espero que quando elas crescerem elas não fiquem juntando e batendo uma na outra, mas é tudo experimental. Qualquer coisa a gente corta. Não, isso não é bom, cortar árvores não é uma coisa que eu não quero levar esse meu karma para frente. Mas veja, isso não é uma possibilidade ou uma alternativa da grande produção agrícola. A grande produção agrícola, principalmente essa que nos interessa, que é a grande produção agrícola da cana-de-açúcar, se plantava cana. Inclusive proibindo, por decreto, né, algumas outras produções ou algumas outras alternativas de geração de produção que fossem dificultar o comércio da cana ou que fosse prejudicar o comércio português, né? Por exemplo, é proibido a produção do sal, o sal que poderia salgar o peixe para a gente não precisar comprar o peixe português, o bacalhau que vem não de Portugal, mas que em Portugal serve como entreposto, ou a sardinha. As sardinhas portuguesas. Então imagine com um litoral desse aqui imenso, né, eu ter que depender de comprar sardinhas ou peixes ou carnes que venham de Portugal. Mas essa foi a lógica, de certa forma, encontrada. Por exemplo, não dava também para criar gado junto com a cana-de-açúcar. O gado ia comer a cana-de-açúcar. Então, a 100 léguas do litoral, daí eu estou pensando menos nessa parte aqui, eu estou pensando no Massapê, né, principalmente essa região de Paraíba, onde hoje é Paraíba, Pernambuco, Maceió, Sergipe e Bahia, nessa região do Massapê, onde se tem as maiores produções de cana-de-açúcar. Então, essa produção de cana, ela não era destinada ao mercado interno, né? É uma produção destinada
ao mercado externo. Por quê? Porque todo mundo plantava cana-de-açúcar. A primeira questão é essa, é uma monocultura. Eu não ia vender cana-de-açúcar para outra pessoa que produzia cana-de-açúcar. Logo, essa produção da cana-de-açúcar servia para que esses produtores comprassem coisas na Europa, ou depois a gente vai ver mão de obra na África para a produção da cana-de-açúcar. Mas para conseguir esse montante para fazer, ele tinha que exportar. Não se troca açúcar por açúcar. Então se troca açúcar por outros produtos. Então a gente está configurando aqui o que é a plantation, essa monocultura, especificamente do açúcar, um controle alfandegário realizado por Portugal no porto, um controle fiscal gerado na alfândega, nas alfândegas portuárias. Portanto, toda a produção das capitanias subordinadas tinha que ser destinada à capitania principal. No caso de onde nós estamos, tinha que ir a Pernambuco. De Pernambuco, essa produção saía para Portugal, ou no caso de Sergipe, que era a capitania subordinada da Bahia, tinha que ir à Bahia, para depois de Salvador ser destinada a Portugal. Em resumo, um sistema administrativo de controle do Estado português que residia muito mais nessas grandes cidades. Ou seja, de certa forma, facilitando, por uma parte, os controles, mas por outra parte, nós vimos na aula passada, de certa forma, permitindo poderes locais, quase que desvinculado daqueles poderes seja de Roma, da Igreja de Roma, seja do rei, embora absoluto, controles, vamos dizer assim, separados para de atrapalhar, demônio. Controles separados dessas estruturas centrais, vamos dizer assim, ou distantes. E muitas vezes o distanciamento permitia que o senhor fizesse tudo. Valia tudo também. Muitas vezes, vários deles preferiam estar distante desses controles. Mas, veja, embora distante, existia dependência dos mercados externos. Se eu produzia açúcar, eu tinha que criar uma forma de direcionar esse açúcar para Portugal. Ou seja, embora distante, eu não estava livre de estar inserido no sistema, porque eu estava produzindo algo que iria ser incorporado ao sistema. Na videoaula passada, eu pensei na rapadura, como é presente a rapadura na sociedade cearense. Você vai num restaurante, até bons restaurantes, tem um pedacinho de rapadura quando você está lá na saída do restaurante. Ou você vê aqui produções de rapadura nessa CE, vários pequenos engenhos produzindo rapadura. Ora, rapadura é a forma em que o açúcar era exportado. No período colonial, você fazia as barrinhas de açúcar para enviar isso a Portugal. Então, embora as pessoas se identifiquem menos, a produção agrícola cearense com a plantation e a plantation do açúcar, ela também se faz aqui muito presente. Precisa ser mais bem estudada, digamos assim. E compreendê-la como parte do processo, mesmo que periférica. Não vou fazê-lo. Quem sabe um de vocês no futuro façam dissertações e tese de mestrado e doutoramento para averiguar isso. Mas veja só, essa produção açucareira, ela, mesmo nas crises, ela nunca deixou de ser o produto mais importante do período colonial. Nunca. As pessoas falam, ciclo do açúcar. Aí depois ciclo do ouro. Mas
nunca em nenhum ano dos 300 anos, né, ou quando o açúcar começou a ser exportado, nunca nenhum produto suplantou o açúcar, né? Mesmo no auge do ouro, mesmo nas crises do açúcar, o açúcar deixou de ser o produto mais importante para a metrópole, para a colônia portuguesa. Nunca. Nunca na história desta colônia. Ai, saudades de quem falava isso. E aí essa sociedade que é montada em torno do açúcar, né? Sociedade que é montada em torno do açúcar, uma sociedade que se torna dependente dos mercados externos, né? Esse voltar-se para fora, esse voltar-se para ser dependente do comprador, né? Muito mais na colônia, porque o comprador é exclusivo. Nós estamos falando de um comprador, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Nós vamos ver isso na nossa próxima videoaula, né? O exclusivo do comércio fazia com que se eu já sou dependente do mercado externo, aí eu não sou nem dependente do mercado externo, eu sou dependente da Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, de certa forma, vejam que esse comércio, né, que o mercantilismo acaba sendo o foco central mesmo na distância, mesmo naquelas pequenas instâncias em que se produz rapadura, ou mesmo naquelas pequenas instâncias que produzem farinha. Por quê? Porque eu produzo farinha para enviar para os grandes engenhos, para suportar ou alimentar os trabalhadores escravos daqueles engenhos, para produzir açúcar para enviar para fora, né? Então, de certa forma, ou se vocês quiserem depois, no futuro aí, quando a gente chegar nas aulas, quiserem pensar nas minas, né? As farms das Gerais produziam queijo, produziam linguiça, produziam carnes, né, para enviar às minas. Mas qual é o foco central? O ouro, né? E como o ouro vai ser escoado para a metrópole em virtude do quê? Do comércio, em virtude do mercantilismo. Mas estou me antecipando, eu quero voltar na plantation e na plantation açucareira, né? Então essa produção, ela é refém, ela é destinada, ela é vinculada ao comércio, a esta companhia. Então os controles não precisam ser rígidos dentro da plantation, os controles podem ser feitos através do exclusivo, através da alfândega, através do comércio. Por isso o combate tão necessário à concorrência entre países, né, a concorrência entre nações. E por isso que talvez a pirataria tenha sido o grande questionamento desse controle, né, dessa forma de acumular metais gerada pela plantation, mas gerada também pelo exclusivo. Então nós, de certa forma, em linhas gerais, vamos fazer esse debate e essa análise sobre a terra, né? Essa grande produção agrícola que até hoje, vamos falar assim, nos permeia, né? Somos os maiores produtores de laranja, né? É o barão da laranja, uma pessoa só que, né? São os maiores produtores de café do mundo, os maiores produtores de laranja do mundo, os maiores produtores de soja do mundo, os maiores produtores de galinhas do mundo, os maiores produtores de linguiça do mundo, enfim, né? Por que algumas empresas específicas, JBL, por exemplo, detém, né, boa parte da produção e comércio mundial de frango, por exemplo, né? Por que plantation? Né? Porque grande produção agrícola
na mão de poucos. Né? Essa era a terra que queria ver dividida. Né? São 7 palmos de terra, não é raso nem é fundo. Né? É essa percepção de que nenhum país capitalista desenvolve o capitalismo sem fazer a reestruturação de suas terras. Né? Seja com a divisão das terras, seja com os enclosures, né? Com a desapropriação da terra dos campesinos, dos camponeses. Então, é isso que eu queria debater com vocês agora. É sobre a produção de açúcar nos engenhos, né? Essas grandes propriedades agrícolas baseadas no trabalho escravo, né? Grandes propriedades agrícolas que, em virtude das suas características, são extensivas e não intensivas, ou seja, que não desenvolvem muitas técnicas. Aí vamos lá. Mantra. Cadê aqui? O pessoal da corrente dos sentidos só diz que existia o mercado para exportação. Eu nem tenho forças para responder isso. Não, isso não é verdade. Não existe. As pessoas comem, né? Ninguém falou que só existia um mercado para exportação. Eu acho que a Diva vai derrubar o tripé. Não, existe um mercado também para atender as necessidades internas, inclusive do mercado exportador. Né? É basicamente isso que a gente não aguenta mais responder, que o elemento central do sistema não significa que é todo o sistema. Bem, é isso, nos encontramos logo mais para o nosso encontro, para tirarmos nossas dúvidas de forma assíncrona. Um abraço para vocês. Ai, Chicute, você não pode atrapalhar a aula, miséria!